Amém? Diz assim o texto: Lembrai-vos, portanto, da Torá, a lei de Moisés, meu servo, dos decretos das leis que lhes ordenei no Horebe, deserto, para todo Israel. Yahvé prevalece. Eis que eu mesmo vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e assustador dia de Yahvé. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante os seus filhos, e os corações dos filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Irmãos, esse texto é o finalzinho do Antigo Testamento. Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento. E, se vocês forem perceber, o capítulo 4 é o último profeta de Malaquias. E não só na ordem de colocação na Bíblia, mas também na ordem cronológica. O último pronunciamento de Deus antes do Novo Testamento foi esse, através de Malaquias. E as pessoas, elas estavam esperando, durante muitos séculos, muitos anos, eles estavam esperando algo que ainda não havia acontecido, e é como a gente falou aqui, Maranata. Nós estamos esperando algo também. E quando a gente pensa em algo que nós estamos esperando um tempo de bênção, não um tempo de problemas, um tempo de maldição. E após essa proclamação profética de que viria, então, um Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, eles esperavam que isso fosse acontecer em breve. Só que, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, nós temos um que se chama de silêncio profético, que durou aproximadamente 4 séculos. Esse silêncio profético, ele foi nós sabemos hoje, é incrível assim, hoje nós temos tudo mastigadinho, né? A gente pegou já a torta pronta e a gente não viu o preparo dela. E a gente olha para os judeus e a gente tem a coragem de criticá-los, porque a gente acha, poxa, como é que os caras não acreditaram em Jesus? Mas talvez eu coloco hoje para vocês que a gente tem que abrir a nossa cabeça e sair do quadrado, porque a gente não consegue colocar Deus dentro de uma caixa. O nosso entendimento ele é limitado, e Deus estará fazendo algo, talvez, um pouco diferente daquilo que a gente espera que se faça. Logicamente que nós hoje vivemos num tempo diferente, num tempo em que nós temos o caminho aberto para Deus, através do Espírito Santo, e Ele fala diretamente aos nossos corações. Mas eu costumo dizer aos meus amigos que será que nós vivemos esse tempo no Novo Testamento, ou será que nós vivemos um tempo no Antigo Testamento? Porque eu creio muito, até pelas experiências, que muitas pessoas ainda vivem no Antigo Testamento, sem o contato direto com o Espírito Santo e sem a revelação da palavra na vida deles. E esse silêncio profético, durante 400 anos, nós sabemos que foi uma preparação, assim como o povo foi preparado durante 400 anos naquele Egito, né, de escravidão. Enquanto havia 400 anos, muitas coisas aconteceram para preparar a vinda de Jesus. Nós tivemos, historicamente, né, falando, nos primeiros 100 anos ainda parece que nós estávamos dentro do Império Persa. O Israel estava dominado pelo Império Persa. Logo depois veio Alexandre o Grande com o Império Grego, e eles dominam Israel. E essa dominação, para a gente entender qual é a importância disso, houve uma helenização da cultura, porque a Grécia era um tipo de império que ela entrava não só para você dominar e explorar, mas também para divulgar a cultura, para forçar uma cultura
grega sobre os dominados. E Alexandre morre no meio desse período, e vem outros governantes gregos que fazem uma espécie de estupro religioso sobre Israel. Então, eles invadem o templo, eles destroem tudo que havia ali, e começam a haver batalhas de recuperação daquele intuito religioso dentro de Israel. E no final do período nós sabemos que houve uma dominação, a queda do Império Grego e o início do Império Romano. E isso é tudo importante porque o Império Romano abriu estradas para a proclamação do Evangelho não só em Israel, mas no mundo gentio também. E agora nós estamos já, talvez, no ano 0, e Jesus está para nascer, né? E a gente começa a pensar como que vivia aquele povo naquela época. E eu creio muito porque aquele povo estava mais perdido do que nunca. Eles não sabiam quem era mais o Deus. Apesar de, durante esse tempo do silêncio profético, instituições religiosas tinham sido levantadas. Talvez a gente se lembre mais dos fariseus e dos saduceus, né? Grupos importantes que influenciaram muito na morte de Jesus. Os fariseus, eles tinham um entendimento que era trazido através de uma tradição oral que já tinha se perdido daquilo que era a vontade de Deus. Os saduceus eram uma casta aristocrática que eram pessoas super influentes na sociedade e buscavam interesses, e olha, pasmem vocês, eles eram fãs, sabe de quem? Dos gregos. Então eles gostavam daquela cultura, eles gostavam daquilo que estava sendo colocado sobre Israel, de sabedoria, aquela história toda. E no meio dessa história toda, a gente começa a nossa história. Porque qual o paralelo que nós temos hoje entre aquele momento em que Jesus veio e o momento que nós estamos hoje? Eu posso dizer para vocês, assim como eles estavam perdidos, dentro de um momento de silêncio profético, em que não se levantava profeta nenhum com a voz de Deus, mas até alguns livros foram escritos nesse meio tempo, mas livros que não foram aceitos justamente por não terem a voz de Deus. São livros até interessantes, né, que a Bíblia Católica adota, mas que não tem exatamente aquilo que Deus falou, mas uma história apenas. E eles estavam perdidos nessa situação porque não ouviam a voz de Deus. E nós, talvez, a gente tem que se colocar hoje num ponto de desentendimento. Porque apesar de nós termos o Espírito Santo, nós talvez estejamos também um pouco perdidos. Quem se sentiu já perdido? Além de mim. Para onde nós estamos indo? Para onde Deus quer nos levar? O que está acontecendo nessa sociedade? Porque eu tenho certeza que os judeus naquela época eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles não conseguiam ver que em 400 anos aquelas coisas estavam acontecendo até para favorecer a vinda do Messias e para que o Evangelho fosse pregado a toda criatura, para que ele fosse expandido além de Israel. Porque eles nunca imaginavam, até depois da morte e ressurreição de Jesus, que o Evangelho iria para os gentios, também nós, gentios. E a gente vê Pedro tendo uma visão e ele falando, não, Senhor, não posso, isso não. Mas é para os gentios. E o texto de Malaquias, ele faz uma promessa, e eu creio muito nisso, que ele não faz uma promessa só para aquele povo e aquela época, porque ele promete um Elias. Se a gente puder perceber, ele promete o Elias, ele promete o Elias antes do grande e terrível dia de Yahvé, né? E ele promete que o Elias atuaria com uma função, de preparar o caminho de Yahvé, que era o Messias que viria. E quando ele fala o grande e assustador dia do Senhor,
eu pego esse texto e eu coloco não só para os judeus daquela época em que Jesus veio, mas para nós também. Por quê? O que seria o grande e assustador dia do Senhor? A gente cantou isso aqui, nós esperamos o Senhor voltar. E talvez esse dia, ele chegue não só como uma bênção, mas ele chegará não só como uma bênção, mas também como uma maldição. Ele não chegará só como um tempo de justiça para aqueles que pecam e que estão separados de Deus, mas ele chegará também como uma bênção para aqueles que esperam no Senhor e que entregam a sua vida para Ele. Esse é o dia do Senhor. Esse terrível dia, para vocês terem uma noção, ele foi citado a única vez em Joel, e esse texto é muito conhecido por nós porque a gente cita a primeira parte dele, mas a gente não cita a segunda parte dele. E diz assim, a partir do versículo 30, farei com que ocorram eventos espantosos no céu e na terra, sangue, fogo, grandes nuvens de fumaça. O sol se converterá em trevas e as luas em sangue, antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. Posso ler os versículos anteriores? A gente gosta dessa parte. Então, depois desses eventos, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Inclusive, sobre os escravos e serviçais da época, derramarei o meu espírito naqueles dias e farei com que ocorram eventos grandiosos, espantosos no céu, na terra, sangue, fogo, grande nuvem de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que chegue o grandioso e temível dia do Senhor. E eu creio muito que o grande e temível dia do Senhor, ele não é só um dia que acontecerá. Aqui nós lemos e nós vamos entender que ele vai culminar num dia, mas esse dia já começou. Nós tivemos, dentro desse avivamento espiritual e derramamento de espírito, do Espírito de Deus, nós podemos citar tanto o Pentecostes, que aconteceu em Atos 2, que inundou toda a igreja, foi o início da igreja, a partir não só da vontade deles, mas principalmente do Espírito Santo. Mas nós podemos citar também em Atos 10, como veio o Espírito Santo sobre os gentios, na casa de Cornélio. E ele não pegou uma pessoa só, ele pegou a todos, como se nós estivéssemos aqui, e de repente Deus derrama o Espírito dele, pega todos nós de uma só vez, ninguém ficou de fora. E Jesus, quando ele veio quando Jesus começa o ministério dele, ele começa a partir de uma abertura de caminho. Quem era Jesus? Jesus era Deus. A gente pode ver que quando Maria, ela proclama o cântico dela, ela se encontra bendita ali diante de carregar Deus no ventre dele. É isso que os judeus esperavam, que Deus viesse em carne para a humanidade. E Jesus era esse Deus. Muitas pessoas não compreendiam que Jesus seria aquela pessoa que viria e que mudaria todas as coisas. Mas Jesus é o Deus encarnado que veio. Só que para que ele viesse, e ele veio uma vez, ele precisa vir uma segunda vez. E essa é a surpresa dos judeus. Eles não acreditavam que essa bênção ia ser derramada em duas etapas. Eles acreditavam que o terrível dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, ele seria derramado em uma etapa só. Então, o que eles esperavam? Eles esperavam que Jesus ia ser liberado no meio deles, que seria o Messias, um libertador. Um libertador o quê? Uma esperança política, porque
eu estava sofrendo mazelas, império atrás de império, dominação atrás de dominação, exploração atrás de exploração. E o que eu quero dentro da minha mente humana? Eu quero me tornar uma pessoa que domina, não uma pessoa que é dominada. Então eu espero um Messias que atenda às minhas aflições, que atenda os meus desejos, que atenda às minhas necessidades. E Jesus veio sim para atender às nossas necessidades. Quando ele vem na figura de uma fragilidade extrema. Nasce numa manjedoura, nasce completamente fora de todos os padrões que a gente esperaria de um grande rei. E aí que está o escândalo. E Jesus sempre falava sobre o escândalo, que aquele que se escandalizar de mim não tem parte comigo. E muitas pessoas se escandalizaram naquela época porque olharam para Jesus e falaram: Jesus, não é você, não pode ser você. Isso é muito diferente do que aquilo que eu carrego dentro dos meus conceitos. E aí Jesus, em determinado momento, para mostrar um exemplo, Jesus é levado a uma sinagoga e ele começa a ler o texto de Isaías 61. O texto de Isaías 61 diz assim, versículos 1 e 2: Eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável de Yahvé. Para aí. Mas continua, porque a segunda parte diz o ano aceitável de Yahvé e o dia da vingança do nosso Deus. Mas ele parou ali. E aí as pessoas, esse é um texto profético de Isaías dizendo sobre a vinda do Messias, que ele seria aquele que faria essas coisas. Tem um silêncio na sinagoga, as pessoas ficam olhando para esperar o que Jesus ia falar, e Jesus fala: hoje se cumpre esse dia no meio de vós. E aí eles falam: não é possível. Esse cara, que é filho de José, esse homem frágil, esse homem que nem se parece com o rei do jeito que a gente espera, é ele que está dizendo que ele é. Vamos acabar com ele, porque isso é um crime. Dentro do nosso entendimento, dentro da nossa caixa, isso é um crime. Vamos matar esse cara. E levaram ele para precipitar ele, jogar lá embaixo no despenhadeiro. E ele sai no meio das pessoas e vai embora, porque não era a hora ainda. Mas isso nos faz acreditar que Jesus ele veio na primeira etapa, e ainda falta a segunda etapa, pela qual nós dizemos: Maranata, ó vem Senhor Jesus. E nesse tempo, Deus promete uma segunda parte dessa promessa, era que viria um profeta, uma pessoa que ele chama de Elias, e esse Elias abriria o caminho do Senhor. Por quê? Por que precisa abrir o caminho do Senhor? Imagina hoje, no mundo em que nós vivemos, que o Senhor venha. Nós queremos: Maranata, Maranata, vem Senhor, vem, nós queremos um Deus que acabe com os nossos problemas, que acabe com as nossas mazelas, que resolva o problema dos cruéis, dos bandidos, dos políticos corruptos, e estabeleça um novo reino no meio de nós. Aquele reino que virá para resolver todas as coisas vai ser um reino incorruptível. As coisas na natureza serão restauradas. Vamos viver o milênio com o Messias, que vai voltar pela segunda vez no meio de nós. Que maravilha, é isso que eu quero. Mas existe uma etapa antes que precisa ser cumprida. E talvez por isso, já pensando em algumas profecias que precisam ser cumpridas, já que eu quero tanto, eu quero que essas profecias sejam cumpridas. E eu começo a orar por Israel, porque antes que ele venha, algumas coisas precisam acontecer primeiro no povo de Israel, o povo escolhido de Deus. E nós estamos, às vezes, parados, atônitos dentro da nossa vida. E eu lembro do texto que o próprio Senhor ministra em Mateus 24, que ele fala que seriam como os dias de Noé, o retorno dele, que as pessoas estariam cuidando das suas vidas,
naturalmente, como se nada viesse, como se nada tivesse que acontecer. E aí Noé, ele entra dentro da arca, fecha a porta, e eles nem perceberam até que veio o dilúvio. Aí eles perceberam. Talvez assim seja e será, como ele diz, será a segunda vinda do Senhor. Muitas pessoas não perceberão. Mas e nós? Como nós estamos nessa percepção? Nós ainda estamos perdidos? E na primeira vinda, antes de Jesus vir, nós sabemos que Deus enviou alguém para abrir esse caminho. Um homem chamado João Batista. Mas quem é esse homem? De onde ele surgiu? Primo de Jesus, filho de Isabel e filho de Zacarias, pessoas já idosas, uma mulher estéril, que é levantada para ter uma pessoa em que o próprio Jesus, em Mateus 11, ele fala, dentre os nascidos de mulher, nenhum deles é maior do que João Batista, até ali. Mas era algo assim, esplêndido, ser considerado daquela maneira. E se você parar para pensar, a Bíblia fala muito pouco da vida de João Batista. E João Batista, ele era um pouco mais velho que Jesus, e ele tinha nascido antes, e o seu ministério tinha ocorrido antes, porque o seu ministério tinha uma finalidade que não era o do Messias. Mas ele se levantou com tanto poder que as pessoas, os próprios religiosos da época, chegaram a ele e perguntaram: é tu o Messias? É tu Elias? Porque os religiosos também esperavam Elias. Quem era Elias? Elias era aquele que era profetizado em Isaías 40, quando Isaías já fala: ó, a terra vai ser aplanada, os montes. E eu estava ouvindo durante essa semana, o meu filho tem uma música chamada Leão, e ele cantando ali com todo fervor, cara, uma animação total. E você sabe o que quer dizer essa música? E eu já preparando a mensagem, fica fácil, né? Mas a gente já espera isso há algum tempo, tem essa palavra já no nosso meio há algum tempo. E eu falei: olha, essa música quer dizer isso. Ele fala de vales que serão entulhados, né? Que serão aplanados, e montanhas que serão desfeitas para que o caminho seja reto. O que significa isso? E no caso de João Batista, Deus envia João, e ele seria cheio do Espírito Santo, nascido de uma mulher estéril, como eu havia dito. E abrindo parênteses, essa esterilidade é algo que diz muito a nossa vida. A gente lembra muito da vida de Ana, como que a esterilidade, a fragilidade humana, como a gente vê que as coisas são impossíveis fisicamente a nós, e são totalmente possíveis a Deus qualquer coisa. E Deus levanta Samuel de meio de uma mulher estéril, e agora levanta de Isabel uma outra mulher estéril, um outro grande profeta que iria atuar não para si próprio, não para aquela família de Isabel e Zacarias, mas aquele homem estava sendo levantado pelo Senhor. Por isso se torna assim mais interessante, porque Deus levanta isso da impossibilidade, da nossa fragilidade. Muitas vezes a gente precisa se tornar frágil antes que as coisas que a gente tanto sonha venham através de nós, né? Porque dentro das nossas impossibilidades, quem pode fazer? Só o Senhor, não é verdade? E nasce João Batista. A gente não sabe muito da história dele, mas ele vai parar no deserto. E durante um grande tempo, e a gente fala que o ministério de João Batista teve 6 meses apenas. Ele ficou 30 anos no deserto para 6 meses de exposição e ministério público. E o ministério dele tinha uma função só: preparar o caminho. Então a gente vê João Batista
pregando arrependimento. Dentro de uma sociedade que não sabia para onde ia, não sabia onde estava, mas uma sociedade, como eu vejo a igreja hoje, que queria algo diferente. Que no meio daquele tumulto todo, no meio daquela dominação, no meio daquela miscelânea religiosa que existia naquela época, os caras sentiam que aquilo não estava de acordo, eles queriam Deus. E eles queriam Deus não segundo aquilo que eles tinham que fazer, mas segundo a essência de Deus. E quando quando João Batista começa a aparecer no deserto, aquelas pessoas iam até ele. E a mensagem dele era praticamente uma só: arrependei-vos, 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 sejam batizados e os seus pecados perdoados. Se voltem para Yahvé, e ele virá após mim. E essa mensagem se repetia, durante 6 meses, se repetiu e incomodou. Incomodou quem? As instituições. E Jesus veio, morreu, ressuscitou, e ele voltará. O que a gente pensa que vai acontecer agora? Nós estamos esperando o quê? Porque esse texto de Malaquias, ele é um texto que, como eu disse, ele mandará Elias para preparar o caminho do Senhor, antes que venha o grande e terrível dia Esse dia já ocorreu? Não. Esse dia ainda vai ocorrer. Aliás, ele começou, mas em 2 etapas. A segunda etapa vai ocorrer. Se na primeira etapa o caminho de Jesus precisava ser preparado, na segunda etapa também. E como vai ser preparado? Por quem vai ser preparado? Naquela realidade de Israel era, falar o tamanho de Sergipe, o menor estado do Brasil, Sergipe. Israel, acho que, se eu não me engano, cabe dentro de Sergipe. É bem pequenininho. Se você falar na Judéia, que é a parte mais ao sul de Israel, é menor ainda. E apesar da gente não ter essa comunicação tão acelerada como a gente tem hoje, as pessoas iam, e uma pessoa só era suficiente para aquele ministério. Só que as coisas mudaram, e talvez nós não estejamos percebendo tudo que está acontecendo, como aconteceu naqueles 400 anos de silêncio profético. Existem muitas coisas acontecendo hoje para favorecimento da segunda vinda do Senhor. A disseminação da internet, as mídias sociais, por pior que elas sejam, o que elas promovem é algo absurdo. E muitas vezes a gente olha isso só pelo lado negativo, porque eu não gosto, eu não acho legal. Conversando com amigos essa semana, eu lembro da época que eu era criança, e eu falava, poxa, muito mais saudável. Adolescente, muito mais saudável. Tantas pessoas se perdendo hoje com a internet, com as mídias e tudo mais, e a gente fala, vamos acabar com essa dominação sobre nós. Que venha o Senhor, que Ele acabe com isso, que Ele acabe com aqueles que só pensam em dinheiro, que se aproveitam disso para explorar as pessoas. Vão esperar, mas coisas interessantes têm sido promovidas e desenvolvidas para que venha o Senhor numa segunda vinda. E nós agora não acreditamos mais num João Batista que virá para aplanar o caminho, mas existe uma geração profética que se levantará nesses últimos tempos. E uma geração não só de filhos, eu creio, uma geração de pais e filhos. Por isso a importância de que pais se voltem aos filhos e de que filhos se voltem aos pais. Nós pensamos hoje se existe a possibilidade de uma pessoa encher um estádio. A gente lembra sempre de Billy Graham, né? Um grande evangelista, talvez o maior de todos. Eu, pessoalmente, sou fã dele. Eu
Achava assim tremendo a forma dele falar, como que o Espírito de Deus fluía através da voz dele. E ele era uma pessoa suficiente para encher vários estádios ao redor do mundo. A todo lugar que ele ia, os estádios estavam cheios, as pessoas esperavam por aquele dia para ouvir a voz daquele homem. Só que hoje em dia, o último evento que nós tivemos de encher estádio, qual foi? Descende. Encheu não só um estádio, encheu 3 estádios aqui no Brasil, um lá nos Estados Unidos. Cara, tremendo que enche o estádio, só que você vê que a dinâmica é completamente diferente, porque a dinâmica de comunicação mudou. Hoje em dia, as pessoas nos relacionamentos mudaram, e a gente está se voltando para um dia que uma só pessoa não vai levantar o defunto. As pessoas vão precisar se unir e se tornar uma voz profética. A figura de Elias, ela não é uma pessoa. João Batista é perguntado: és tu, Elias? E os próprios discípulos, Jesus transfigurado, né, no Monte da Transfiguração, aparece Moisés e Elias. E Pedro fica meio assim, atrapalhado: o que eu faço? Querendo fazer sempre alguma coisa, né? E ele: vou montar uma tenda para cada um. E aí vocês vão curtir esse momento, e a partir daí o quê? Elias está vindo aqui. Aí acaba aquele negócio, né? Eles ficam atemorizados, depois a visão acaba, e Jesus fala com eles: não conta para ninguém o que vocês viram, não. E eles perguntam: mas os fariseus, eles dizem que Elias tinha que vir primeiro. Ou seja, de repente eu perdi alguma coisa, não era isso que tinha que acontecer? E aí Elias veio e está resolvido, o grande dia do Senhor agora, você vai aparecer e vai resolver as coisas todas, é isso? Aí Jesus fala uma coisa, ele fala assim: Elias tinha que vir, sim, e Elias já veio, e era João Batista, o Elias. E ele esclarece para aquelas pessoas que Elias, na verdade, era uma figura. Se você for ver a história de Elias e a história de João Batista, tem muita coisa similar, e como é uma figura e uma função, é um modelo para que nós sejamos esse Elias. Importante a gente saber que Elias era uma pessoa separada, era uma pessoa que não vivia nos holofotes, era uma pessoa que vivia no deserto, era uma pessoa que se vestia com trajes parecidos com o de João Batista com o de Elias, e você via que a própria dieta dele, enquanto os profetas estavam sentados à mesa de Isabel, ele estava lá sendo alimentado por corvos. E Deus quer levantar uma geração desse tipo, uma nova geração de João Batista. Não estou dizendo que a gente vai ter que comer gafanhoto, não, mas talvez seja, né, uma figura importante também dentro da nossa direção, porque muitas vezes a gente tem estado distraído com tantas coisas que a gente não alcança o que Deus tem para a gente. E o importante é a gente entender que Jesus voltará. Todos querem isso, todos queremos isso. Só que nós precisamos, antes de Jesus voltar, preparar o caminho dele. Vamos preparar o caminho dele? Amém, amém. É essa pegada aqui. E como que nós vamos preparar o caminho dele? Aí a gente já se coloca no lugar de Pedro. E aí, Jesus, o que a gente tem que fazer? É ou não é? Vamos erguer uma tenda aqui para o Senhor, uma para Elias, outra para Moisés. A gente já pensa logo o que a gente tem que fazer, não é verdade? E a gente começa a imaginar o que a gente tem que fazer, e muitas vezes Deus não quer que a gente faça nada agora. Como eu disse, João Batista passou 30 anos no deserto.
Enquanto isso, Anás e Caifás estavam lá, no bem bom, nos palácios, se regozijando dos ganhos. Samuel se preparou muitos anos também, antes de ser alçado à posição de profeta. E ele ouvia a voz do Senhor. Existe um contexto religioso, e eu vou falar para vocês religioso, mas não entendam que é sobre a liderança religiosa só, mas que ela envolve todos nós. Eu costumo dizer o seguinte, que o tempo dos sacerdotes únicos passou, dos representantes passou. Nós temos hoje, sim, organização e lideranças, mas nós não temos mais a necessidade de que uma pessoa faça o entremeio entre nós e Deus. Eu estou precisando de alguma coisa, vou falar com o pastor, e o pastor fala com Deus. Em algumas igrejas eu acredito até que ocorra assim, mas isso não é a verdade. A verdade é que nós precisamos e temos um canal direto com Deus suficiente para que Ele nos entregue a profecia diretamente. Mas naquele tempo de Samuel era o sacerdote, era aquele que portava a voz do Senhor. No tempo de João Batista ainda era assim. Por isso as dinâmicas estão tão diferentes hoje em dia, desculpa. E a Bíblia fala de 2 camaradas que eram filhos de Eli. Vocês lembram o nome? Ofni e Finéias, não é isso? Você sabe o que esses caras faziam? Esses caras eram encarregados, né? Eram filhos e também eram sacerdotes, eram pessoas encarregadas do templo, e eram as pessoas que cuidavam, que estavam sob uma liderança e lideravam outras pessoas. E eles eram encarregados de fazer as ofertas. E a Bíblia fala, eu acho que eu vou ler esse texto, que esse texto é... Deixa eu ver onde que eu botei aqui. Entretanto, os filhos de Eli, está em 1 Samuel 2, de 12 a 17. Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdotes para com o povo. Assim, sempre que alguma pessoa oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, caldeirão, tacho ou outra vasilha que estivesse sendo usada, e pegava para si tudo que vinha preso no garfo. E desse modo agiam com todos os filhos de Israel que iam cultuar em Siló. E também, antes de se queimar a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e ordenava ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dá um pedaço dessa carne para o sacerdote assar, porquanto ele não aceitará de ti carne cozida, somente o que ainda estiver crua. Se o homem argumentasse: deixa a gordura queimar primeiro e depois toma quanto desejares, ele contestava: não, tu me entregarás a carne agora, como te ordenei, ou a tomarei à força. Sendo assim, o pecado destes jovens era muito grave aos olhos do Senhor, porquanto tratavam com descaso a oferta trazida para o Senhor. Vocês entenderam? Mais ou menos, né? Deixa eu explicar para vocês. Em Levítico está todo o procedimento de oferta ao Senhor. E as pessoas traziam aqueles cordeirinhos para serem assados, e uma parte cabia ao sacerdote. Só que quando você reparte o cordeiro, existe algumas partes especiais da carne. Vamos falar uma coisa para vocês entenderem. Picanha, né? Picanha eu acho que todo mundo conhece. A gente pega aquela picanha, e até as melhores picanhas, elas têm um pouquinho de coxão duro, né? Não é verdade? Então, a parte da frente é sempre melhor, que a gordura está mais grossinha, ainda bem que não está perto do almoço.
Mas o que o sacerdote fazia? A parte da gordura, você já imaginou aquela churrasqueira? E quando o fogo bate naquela gordura e começa a pingar, o aroma que exala? Meu Deus, verdade, né? Misericórdia. E a carne começa a pingar e aquele aroma subir. De quem é esse aroma? É meu, né? A melhor parte é minha, né? Então, sabe o que os caras faziam? Eles cortavam a parte da frente para eles, que era separada para o Senhor, porque era a melhor parte. E o aroma que subia era do Senhor. Isso é o princípio da oferta. É o primeiro, né? É o que é melhor. O que é melhor, meu? É por isso que Deus se agradou da oferta de Abel e Ele desagradou da oferta de Caim. E aqueles homens estavam fazendo isso, mas olha só que tremendo. Como eu falei, todos nós somos sacerdotes diante do Senhor, né? E a gente está no altar, se oferecendo aqui e oferecendo a nossa oferta. Será que a gente está dando colchão duro para o Senhor? Ou será que a gente está separando a melhor parte da picanha para o Senhor? E eu imediatamente, quando eu li esse texto, eu falei, Senhor, misericórdia. Porque eu creio que dentro desse tempo de engano, nós fazemos dar o colchão duro para o Senhor. E esse é o pensamento de Judas. Sabe por quê? Porque quando aquela mulher derrama o nardo puro aos pés do Senhor, a nossa mente, ela está tão afastada de Deus que a gente fala, está jogando fora. Está jogando fora. Pode aproveitar, vender dinheiro. E quando a gente fala assim, essa é a melhor parte, mas para o Senhor, vamos jogar fora. Vai ficar parado lá, Deus não... O que é colocado aqui, o que é colocado aqui, o que é colocado aí, é responsabilidade de cada um. A partir desse momento, imagino o que é colocado aqui passa a ser responsabilidade de quem administra esse dinheiro. Mas até aqui a responsabilidade de vocês de fazer a oferta da parte melhor. A gente costuma dizer que a gente tem 3 T's em excelência, que é o nosso tempo, o nosso talento e o nosso tesouro. Então não estou falando só de dinheiro, estou falando sobre outras coisas que nós temos para oferecer ao Senhor, e nós estamos talvez oferecendo sempre a parte pior. E por isso que o pecado desses homens era tão horrível, porque eles eram responsáveis ainda por outras pessoas que talvez estivessem oferecendo o melhor, mas eles estavam pegando aquilo que era oferecido para eles. E Deus agora, Ele chama uma geração diferente dessa. Ele não quer Ofni e Finéias louvando e adorando ao Senhor dentro da sua casa, prestando serviço dentro da sua casa com aquilo que lhe sobra, mas Ele quer pessoas como Samuel, que entregavam tudo do melhor, pessoas que foram dedicadas unicamente ao Senhor desde o seu nascimento, foram filhos gerados talvez da fragilidade humana, daquilo que nós entendemos, nós não temos como cuidar dos nossos filhos, mas nós entregamos a Ti para que eles sejam Teus em primeiro lugar e nossos em segundo lugar. E assim as gerações se encontrarão, porque Deus não quer uma geração só recebendo o Senhor na volta dEle. E nós entendemos que nós ganharemos sim um reforço. É o avivamento que a gente tanto espera, não é verdade? Porque assim como o avivamento foi derramado em Pentecostes, um novo e talvez o maior de todos os avivamentos, como é prometido, talvez até em duração, vai ser derramado no final dos tempos.
E a partir desse avivamento, nós encontraremos sim a força necessária, porque nós não temos essa força hoje, para receber, para abrir o caminho, aplanar o caminho e receber o nosso Senhor. A esse avivamento, por isso que essa igreja, ela fala tanto em avivamento, por isso que nós temos falado tanto em quebra de idolatria, em arrependimento, porque a mensagem de João Batista é essa, que nós quebremos a idolatria nas nossas vidas, que nós nos arrependamos de ser talvez como Ofni e Finéias, do nosso pecado, e a partir desse momento nós nos voltemos para o Senhor, e aí sim nós vamos encontrar, como Josias encontrou, um avivamento não só para a nossa vida, mas para a vida de toda a nação evangélica. Hoje você vai em uma igreja, você vai em outra igreja, tem até uma piada, porque a gente fala, são mais de 1000 religiões, qual delas está certa? E a gente às vezes está pulando de igreja em igreja, e a gente fica assim, poxa, mas aqui é muito diferente de lá. E se eu for na outra ali é diferente também. Ah, parece, mas não é igual. Parece com a outra ali. Enfim, mas aí a gente tem não sei quantas 1000 denominações, e a gente fala qual o entendimento que está correto. O entendimento que está correto é aquele entendimento que Deus vai colocar no teu coração, porque Ele não quer várias vozes, Ele quer uma voz. Quando perguntaram para João Batista, ele disse, quem és tu? É o Messias, é o profeta, é Elias? Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu sou uma voz que não é minha, eu sou uma voz que me é colocada através daquilo que eu busco. E a partir desse momento, ele era uma voz, mas como nós dizemos hoje, nós somos uma voz corporativa. Nós precisamos ser essa voz no deserto que abre caminho para a vinda do Senhor. E para finalizar, a gente fala em deserto. A gente fala de um lugar. Assim como lá em Malaquias, ele fala, lembrai-vos, portanto, da Torá, a lei de Moisés, meu servo, que foi dada no deserto. Essa lei no nosso coração, ela precisa ser entregue no deserto. Em Lucas 3, é o chamado de João Batista. E ele fala do ano exato em que João Batista é chamado. João Batista estava onde? No deserto. E de repente, Deus vai lá e fala assim, já é o suficiente. O fundamento já está completo. Agora vai e proclama a minha voz. E João Batista sai daquele lugar do deserto e ele fala assim, eu sou uma voz. Não importa o que eu fale. A Bíblia não fala se ele fazia milagre, a Bíblia não fala o que ele fazia de maravilhas, mas a Bíblia fala que ele tinha poder. E o poder, eu creio, o poder da presença dele no lugar onde ele pisava. O poder da palavra dele, porque ele tinha recebido de Deus diretamente. E Deus está chamando hoje uma geração para que se levante e fale da voz dele, não da nossa voz, não da nossa comodidade, não daquilo que a gente quer. Ah, isso não serve, isso não é muito legal, e crítica para lá, crítica para cá, murmuração para lá. Que voz é essa? Nós precisamos nos levantar como uma voz daquele que ouve, mas se nós não nos colocarmos no lugar de quem ouve, nós permaneceremos perdidos, assim como aqueles que estão fora. Mas se preocupe não, alguém está sendo levantado dentro dessa voz. O problema é que nós queremos estar juntos nessa voz, que Deus vai fazer, mais cedo ou mais tarde. Maranata, vem Jesus, vem logo, eu quero que seja mais cedo, porque eu entendo que a volta de Jesus é boa para mim, a volta de Jesus é justa e vai alinhar as coisas que precisam ser alinhadas,
quer Ele faça o que Ele fizer, porque eu creio na bondade do Senhor e não fico nem me preocupando com o que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer, e eu confio que o que Ele vai fazer vai ser bom. Só que eu não quero ir sozinho, eu não quero viver esse dia sozinho, eu quero que as pessoas à minha volta, elas sejam convertidas, pais a filhos, filhos a pais. E é um tempo para isso, é um tempo que a gente passa, talvez a gente ainda não esteja reconhecendo aquilo que Deus nos deu, ou aquilo que Deus tem para nos dar, e a gente fica meio eufórico, sempre nesse lance da ansiedade, né? A gente, cara, quer que a coisa aconteça para ontem, ainda mais nesses tempos de imediatismo. A gente quer que as coisas já tenham acontecido. E a gente fica, se não acontecer, vamos fazer para acontecer. Mas o que Deus está dizendo hoje para a gente, que a gente precisa fazer, não é chegar e construir uma tenda, não é chegar e executar um serviço, não é chegar e vir à igreja, os bancos estão vazios. Não importa ter banco cheio aqui com pessoas que não estão aqui para buscar o Senhor. A gente precisa, sim, a gente sabe que se a pessoa estiver buscando e ouvindo a voz do Senhor, ela irá querer estar aqui com a gente. Porque nós estamos buscando isso, não só para mim, não só para o pastor, não só para a liderança, não só para pessoas que têm se levantado nesse meio, mas nós estamos buscando isso para todos, porque toda a carne verá o Senhor, toda a carne se converterá ao Senhor. Nós buscamos isso não porque nós temos um sentido de individualismo na nossa vida, nós queremos que todos sejam salvos. E esse é o sentido de piedade que é tanto falado no Novo Testamento, que se nós não tivermos, talvez nós não estejamos ouvindo a voz do Senhor. E Ele chama a todos nós para nos voltarmos a Ele num tempo de secreto, num tempo sem distrações. Já experimentou ficar parado sem falar nada na frente do Senhor? Coloca uma musiquinha, soaking, pode botar lá, YouTube, qualquer desses streams aí, ele tem. Bota lá, soaking, é uma musiquinha só instrumental, você fica calminho, começa a agradecer a Deus, começa a entregar sua vida para Deus, e fica quieto. Fica quieto assim uns 20 minutos, para ver quantos pensamentos Deus vai colocar na sua mente com a voz dEle. Como que Ele vai falar e vai mostrar coisas que talvez você não esteja vendo sobre a sua própria pessoa, sobre coisas caminhos que nós estamos trilhando, que não dizem respeito àquilo que Ele quer para nós. Esse é o amor do Senhor, e Ele está preparando essa geração, e nós temos um chamado profético, porque numa geração em que as pessoas não ouvem mais a voz do Senhor, Ele precisa que seja levantado um grupo profético, para que seja levantado o alinhamento desse caminho. Amém? Pais e filhos, 2 gerações, para onde nós estamos indo, onde Deus quer nos levar. E eu conclamo a igreja para que a gente, nesse momento, a gente abrace esse caminho, a gente se coloque nesse movimento de, eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei onde eu estou, mas eu quero que o Senhor me mova nesse caminho. Não vai ser assim, no estalar de dedos. A gente às vezes fica esperando, né, que o Espírito Santo venha sobre nós e resolva um monte de problema. Ele pode fazer isso, mas Deus não quer isso. Deus quer um tempo de comunhão. Deserto, ele pode até significar um lugar de provação, mas ele aqui está sendo colocado como um lugar de comunhão, um lugar em que eu me retiro de tudo, em que eu paro de ouvir as outras vozes, em um lugar que eu paro de prestar atenção nas distrações que estão me tirando desse lugar onde Deus quer me colocar, para ouvir a voz única dEle. E a partir desse momento eu vou me tornar um profeta,
porque hoje todos nós podemos ser profetas. Em 1 Coríntios, se eu não me engano, 14, Paulo fala isso, quando ele está falando de línguas, que na igreja nós precisamos profetizar, é o primeiro dom que a gente tem que buscar, e talvez a gente esteja buscando as línguas. Eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero falar em línguas, e talvez a voz de Deus venha em segundo lugar, porque eu quero edificar a mim mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. E a igreja, a gente está falando em sentido amplo, não estamos falando só dessa congregação, mas da igreja em sentido amplo, da influência que nós temos sobre outros amigos, pela experiência que nós vivemos, pela presença e poder que está em nós através dessa voz que nós proclamaremos. Amém? Vamos orar para a gente... Queridos, eu estou sentindo o desejo de convidar alguns irmãos aqui que ainda estão se sentindo perdidos. Eu quero acreditar mais na igreja, eu quero acreditar mais naquilo que Deus está fazendo nessa era. Eu quero que Deus me mostre mais o que Ele está falando, o que Ele está fazendo, e eu quero me envolver nisso. O ato de você vir ao altar, ele é muito representativo, que ele traz a luz sobre essa sua questão, essa sua vontade. E é como se você estivesse colocando diante de Deus com uma força não só individual, mas com uma força da igreja. Amém? Ok. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse momento na Tua presença, Senhor, pela Tua voz, Senhor, falando aos nossos corações. Te agradecemos pela mensagem, Senhor, que o Senhor colocou no meio de nós, pela mensagem, Senhor, que o Senhor está colocando para que nós, Senhor, saiamos de um lugar de conforto, de um lugar em que a gente muitas vezes está buscando holofote sobre nós mesmos, mas nós queremos dizer e proclamar aqui que a glória é Tua, Pai. Nós sabemos que o Senhor está levantando uma geração que não busca glória para si, uma voz que será levantada, Senhor, com uma voz profética para trazer luz, Senhor, em tempo de escuridão, não só na sociedade, mas também na igreja, Senhor, a igreja que o Senhor tanto deseja, Senhor, que esteja, Senhor, voltada a Ti, Senhor. Senhor, nós já proclamamos, Senhor, essa voz para que o Senhor retire, Senhor, toda voz contrária, todo engano, Senhor, que tem sido proclamado primeiro no meio da nossa comunidade, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor retire, Senhor, toda voz contrária ao Teu desejo, Senhor, e o engano que tem sido proclamado às outras igrejas, Senhor, na nossa redondeza, Senhor, no nosso bairro, Senhor, na nossa cidade e, Senhor, no nosso país. Que se levante, Senhor, essa geração de João Batista, essa geração, Senhor, que anseia ouvir a Tua voz e que se anseia mudar, que não sejamos como Ofni e Finéias, Senhor, que desagrada o Teu coração, mas que entendamos, Senhor, que o Senhor é Deus e reconhecemos o Senhor na nossa vida, acima de todas as coisas, Senhor. O Senhor é o princípio, é o fim, o Senhor é aquele que reina, Senhor, não só reina nos céus, mas reina na terra também, Pai. E em nossas vidas, em primeiro momento, Senhor, nós entregamos mais uma vez as nossas casas, nós entregamos mais uma vez, Senhor, os nossos trabalhos, Senhor. Nós entregamos mais uma vez o nosso tempo e o nosso ânimo, Pai, nas Tuas mãos, para que o Senhor mova, Senhor, segundo o Teu propósito nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor. Durante essa semana eu te peço, pelos meus irmãos, que o Senhor continue falando aquilo que o Senhor ainda não falou. Senhor, move, Senhor, no sentido de quebra, Senhor, de quebra daquilo que é impedimento, como o Senhor falou, Senhor, fortalezas nas nossas vidas, Senhor, e promove, Senhor, a Tua vontade plena, porque eu creio que todos aqui querem ver a Tua face, Pai, em nome de Jesus, amém.